Olá, alunos! Bom, na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade, ok? Esse conteúdo é importante para que a gente possa entender melhor quando formos falar das distribuições de probabilidade, sobre variáveis aleatórias, ok? Então, nessa aula a gente vai falar um pouco dessa introdução. Então, vamos lá. Bom, então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiramente, compreender os conceitos e terminologias relativos à teoria das probabilidades. Então, quando a gente falar em espaço amostral, em evento, vocês já vão conseguir entender o que significa cada um desses termos. Prever a ocorrência de um ou mais eventos utilizando a teoria das probabilidades e aprender a usar modelos de probabilidade para entender melhor os fenômenos aleatórios. Bom, então nas aulas anteriores, quem assistiu às aulas anteriores, quando a gente falou de estatística descritiva, a gente estava olhando para uma variável e a gente tentava entender o comportamento dessa variável por meio de um conjunto de observações, que a gente chama de amostra. Então, a gente tinha um conjunto de dados e a gente começava a olhar para esse conjunto de dados e começava a resumir todos aqueles dados por meio de informações importantes ou por meio de tabelas, de gráficos e, no caso das variáveis quantitativas, por meio das medidas resumo, ok? Então, naquela etapa, predominava o raciocínio indutivo, ou seja, com base na organização e descrição dos dados observados, a gente procurava fazer conjecturas sobre o universo. Então, eu tinha os dados e a partir deles eu começava a criar o que? Hipóteses, a levantar questionamentos, certo? Então, a gente fazia um raciocínio, a gente tinha um raciocínio indutivo. Hoje a gente já vai fazer o contrário, tá? Vai ser um raciocínio de forma inversa. Então, a gente vai procurar entender como poderão ocorrer os resultados de uma variável considerando certas suposições. Então, a gente vai, como é que eu posso falar para vocês? A partir, né, do fenômeno, a gente vai poder imaginar quais são os possíveis resultados. Então, a gente vai partir de um raciocínio dedutivo, de dedução, ok? Então, antes era um raciocínio indutivo, agora a gente tem um raciocínio dedutivo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Supondo que 60% dos estudantes da universidade usam a biblioteca, o que se pode deduzir sobre a porcentagem de alunos que usam a biblioteca em uma amostra simples de 10 alunos? Então, eu tenho uma informação prévia de que 60% dos estudantes usam a biblioteca. Se eu coleto uma amostra de 10 alunos, certo? Se então, vamos imaginar, eu fique na entrada da universidade e pegue os 10 primeiros alunos, o que eu posso imaginar em relação ao número de alunos que vão usar a biblioteca em relação a esses 10 alunos? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é que esse número, ele não vai ser um número simples, porque vai depender muito da amostra. Imaginem que eu sorteie, né, mas que eu pergunte, né, se a gente pensar na Unirio, se eu perguntar para os alunos da biblioteconomia, talvez esse número seja maior do que perguntar para um aluno que talvez seja mais distante da biblioteca da universidade, tá? Então, vai depender dos alunos selecionados. Consequentemente, teremos resultados diferentes. Então, a gente precisa apresentar, né, esses possíveis resultados e como eles poderão ocorrer. Então, com qual probabilidade a gente vai observar o número de alunos, né, em relação à nossa amostra? Então, a gente vai lidar com problemas com modelos probabilísticos, ok?
Então, se a gente observar o que a gente tinha antes na estatística descritiva, o que acontecia? A gente saía dos nossos dados observados e, por exemplo, observava a distribuição de frequências, então quantas mulheres, quantos homens, qual a proporção de pessoas da classe A, da classe B, da classe C, quantas pessoas estavam na faixa etária de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos, de 30 a 40 anos, ou seja, eu tinha aquele conjunto de dados e a partir daquilo que eu observei, eu tinha minha distribuição de frequências e a partir dessa distribuição de frequências, a gente começava a levantar o quê? Hipóteses. Então será que mulheres sofrem mais acidentes de carro do que homens? Será que pessoas do curso de humanas leem mais do que pessoas do curso de exatas? Tudo isso em cima daqueles dados que eu tinha observado. Agora a gente vai fazer o caminho inverso. A partir das nossas hipóteses, por meio dos modelos probabilísticos, a gente vai então falar quais são os possíveis resultados e com qual probabilidade eu posso encontrar aquele resultado, ok? Bom, então para a gente começar a entender esse assunto de probabilidade, modelos probabilísticos, a gente precisa ter em mente algumas definições básicas, ok? Então, os modelos probabilísticos, eles são construídos a partir de certas hipóteses, certo? Sobre o problema em questão. E aí, eles vão ser divididos em duas partes. A primeira parte é a parte dos possíveis resultados. Então, se eu estou observando um fenômeno, quais os possíveis resultados daquele fenômeno que eu estou observando? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Meu problema é lançamento de uma moeda. Quais são os possíveis resultados? Bom, ao lançar a moeda e observar a face voltada para cima, ou eu vou ter cara, ou eu vou ter coroa. Claro, se a gente está observando uma moeda que não seja, viciada. Então, ou eu vou observar cara, ou eu vou observar coroa. E aí, a segunda parte do nosso modelo probabilístico é a lei que vai nos dizer qual a probabilidade de cada resultado. Então, basicamente, o modelo probabilístico, ele tem os possíveis resultados e a probabilidade de cada possível resultado. Bom, a gente sabe que no caso do lançamento de uma moeda não viciada, a probabilidade da gente observar cara é a mesma probabilidade de a gente observar coroa, certo? Porque isso a gente já tem isso em mente, antes mesmo da gente aprender sobre o assunto probabilidade. A gente vai, tendo essas definições, esses conhecimentos antes mesmo da gente entrar num curso de probabilidade ou de estatística, certo? Então, recapitulando, os modelos probabilísticos, eles são formados o quê? Pelos possíveis resultados e pela lei que vai nos dizer a probabilidade, ou seja, o quão provável cada resultado o quão provável cada resultado. Bom, e aí, para a gente entender um pouco melhor desse assunto, a gente precisa ter algumas outras definições em mente. Então, vamos imaginar um experimento aleatório. O que vem a ser um experimento aleatório? Uma experiência ou situação em que deve ocorrer um dentre vários resultados possíveis. Então, lançar um dado, lançar uma moeda, sortear uma bola dentro de uma urna. Tudo isso é um experimento aleatório, já que eu posso ter o quê? Vários possíveis resultados. Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento, ok? Então, no caso anterior do lançamento da moeda, qual é o meu espaço amostral? Cara ou coroa, certo?
E aí o espaço amostral, ele pode ser representado ou pela letra S, é muito comum a gente ver em alguns livros o uso da letra S, tá? Ou também a utilização da letra grega ômega, tá? Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados. Então, lançar uma moeda e observar a face voltada para cima. Qual vai ser meu espaço amostral? Cara e coroa. Lançar um dado e observar o número de pontos marcados no lado voltado para cima. Então, eu posso ter o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, esse é meu espaço amostral. Numa certa universidade, indagaram um aluno se ele já usou a biblioteca. A resposta pode ser sim ou não. Então, esse é meu espaço amostral. Numa escola de ensino fundamental, selecionar uma criança e medir a sua altura. Aqui ficou faltando alguma coisa, né? Mas, nesse caso, a gente vai ter o quê? Infinitos resultados. Pode variar, talvez, né? A gente pode colocar como variando de 0 até, não sei, 1,50 m, 1,60 m, tá? Então, o espaço amostral é justamente isso, é o conjunto de todos os possíveis resultados. E aí, dependendo do nosso experimento, a gente vai ter um espaço amostral discreto ou contínuo. O espaço amostral discreto é aquele em que a gente pode listar todos os possíveis resultados. Então, quando a gente falou em lançar uma moeda, lançar um dado, indagar se a pessoa usa a biblioteca ou não, todos esses casos a gente consegue o quê? Listar os possíveis resultados. Então, é um espaço amostral discreto. Quando eu não consigo, ou seja, quando eu estou trabalhando com uma variável contínua, que é o caso da altura, é o caso do peso, eu vou ter o quê? Uma infinidade de possíveis resultados. Então, nesse caso, eu não consigo apontar todos os possíveis resultados, mas sim um intervalo de números reais, tá? Então, nesse caso, a gente tem um espaço amostral contínuo. Bom, então eu já sei o que é um experimento aleatório, já sei o que é o espaço amostral desse experimento. E agora a gente vai ver o que é um evento. O evento é um conjunto de resultados de um experimento. Então, podemos dizer que A é um evento se e somente se A é um subconjunto do espaço amostral, pois ômega, né, o nosso espaço amostral, é o conjunto de todos os resultados possíveis, tá? Então, o evento, se a gente aqui representar por A, por B, por C, por qualquer letra, vai ser o conjunto de possíveis resultados. E esse conjunto de possíveis resultados precisa ser um subconjunto, ou seja, os seus resultados precisam pertencer ao espaço amostral. Então, por exemplo, se eu tenho o seguinte evento, ocorrer um número par ao lançar um dado, ou seja, o meu experimento, né, é o lançamento de dado. E qual é o meu evento? Observar na face superior um número par. Então, quando eu tinha lá o meu experimento, o meu espaço amostral era formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o meu evento sendo ocorrer um número par, quais vão ser os meus possíveis resultados nesse caso? Só os números 2, 4 e 6, ok? Que representa o quê? Um subconjunto do nosso espaço amostral. Outro tipo de evento, ocorrer um número menor que 3. Então, nesse caso, eu só tenho os possíveis resultados 1 e 2. Ocorrer o ponto 6, né, o número 6. Eu só tenho um possível resultado, que é a face 6. Ocorrer um ponto maior que 6. Nesse caso, eu não tenho nenhum possível resultado, já que meu dado vai de 1 a 6.
Então, quando eu não tenho, né, um possível resultado, a gente diz que o nosso evento é impossível, ok? Então, coloquem isso aí na cabeça de vocês. Evento impossível, ele é aquele evento em que eu não tenho nenhum possível resultado e é representado pelo conjunto vazio, ok? Então, aqui, ó, conjunto vazio. E aí, a gente pode ter algumas operações com os nossos eventos. Eu posso ter a união de dois eventos, eu posso ter a interseção de dois eventos, união representada por esse símbolo, a interseção representada por esse símbolo, que vocês provavelmente lembram lá da época de colégio. E eu também posso ter o complemento do evento, que é justamente todos aqueles resultados que não são possíveis resultados do evento A, certo? Então, vamos ver aqui. Não, a gente não tem exemplos. Então, vamos criar aqui. União de dois eventos. Imaginem que eu tenho aqui a união do evento A com o evento B. Então, seria ocorrer um número par ou ocorrer um número menor que 3. Ao fazer a união, eu tenho no evento A os valores 2, 4 e 6 e no evento B os valores 1 e 2. Então, ao fazer essa união, qual vai ser o meu resultado? Eu vou ter como possíveis respostas, né, A união com B, os valores 1, 2, 4 e 6. Percebam que na união, quando eu tenho valores repetidos, que é o caso do número 2, eu só coloco esse valor uma única vez, ok? Vamos imaginar agora que eu tenho a interseção do evento A com o evento B. Então, é ocorrer um número par e ocorrer um número menor que 3. Na interseção, se a gente olhar aqui, ó, é só aqueles valores que pertencem aos dois eventos ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o único valor que pertence aos dois eventos ao mesmo tempo é o valor 2. Então, a interseção com B tem como resultado um único possível resultado, né? O valor 2, ok? E o complemento do evento A, que seria o quê? Qual seria o complemento de ocorrer um número par? É justamente aqueles valores que estão presentes no meu espaço amostral, mas não estão presentes no meu evento A, que são os valores 1, 3 e 5, que é justamente ocorrer um número ímpar, ok? Então, esse é um exemplo de evento complementar, tá? Outro caso também é quando a gente tem eventos mutuamente exclusivos, que não possuem elementos em comum. Então, eu poderia falar simplesmente do evento A sendo ocorrer um número par, certo? E o evento B ocorrer um número ímpar. A e B não possuem elementos em comum. Então, eles não podem ocorrer simultaneamente, certo? Então, quando não há uma interseção entre eles, a gente tem eventos mutuamente exclusivos. O que está em A não pertence a B, o que está em B não pertence a A. Ok? Então, já temos em mente o que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral, o que é um evento. E agora a gente chega à nossa probabilidade. A probabilidade, então, ela vai ser dada por um valor entre 0 e 1, ok? Então, ter um valor 0 é o quê? Probabilidade 0. Que meu evento é impossível, certo? E agora, ter uma probabilidade igual a 1 significa um evento certo.
tá? Então tenham isso em mente. Quanto mais próximo de 1, maior a probabilidade, claro. Quanto mais próximo de 0, menor a probabilidade. E aí, o que é importante a gente também ter em mente? Que a soma das probabilidades de todos os resultados possíveis do experimento deve ser igual a 1, ok? A soma das probabilidades deve ser igual a 1. Gente, isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes, em algum exercício, né, em alguma atividade envolvendo probabilidade, a gente chega no valor acima de 1. Então, isso já indica pra gente que tem alguma coisa errada. Porque a soma das probabilidades tem que ser igual a 1, ok? Então, lá no caso do lançamento de uma moeda, eu tenho 2 possíveis resultados, cara e coroa. Se a gente considera a nossa moeda perfeitamente equilibrada e um lançamento imparcial, ou seja, não há nenhum vício nesse experimento, então a probabilidade de sair cara vai ser de 0,5 e a probabilidade de sair coroa vai ser de 0,5. Então, se eu somar a probabilidade de cara com a probabilidade de coroa, eu tenho o valor 1. Ok? Por exemplo, no lançamento do dado, novamente, considerando um dado perfeitamente equilibrado, um lançamento imparcial, como eu tenho 6 possíveis resultados, eu vou distribuir essa probabilidade de maneira uniforme. Então, eu tenho a probabilidade de 1 para 6 para sair o valor 1, 1 em 6 para sair o valor 2, 1 em 6 para sair o valor 3, e assim sucessivamente. Ao somar essas 6 probabilidades, eu chego na minha probabilidade total, que é igual a 1, ok? Então, vamos imaginar outra seguinte situação. Eu tenho uma caixa, né, uma urna, com 10 bolinhas, sendo que 7 são azuis e 3 vermelhas. Então, dado que eu tenho lá 10 bolinhas, se eu tenho 7 azuis, então a probabilidade de sortear uma bolinha azul é 7 em 10. Consequentemente, a vermelha vai ser 3 em 10. Percebam, né, que vermelho, né, tirar uma bolinha vermelha é um evento complementar a tirar uma bolinha azul, já que a gente só tem essas duas cores de bolinhas. Então, a probabilidade de tirar uma bolinha azul é 7 em 10, ou 0,7, e de tirar uma bolinha vermelha é 3 em 10, ou 0,3. Bom, naquele exemplo lá da biblioteca no início da aula, né? Então, se a gente tem, né, informação de que 60% dos alunos usam a biblioteca e, consequentemente 40% não usam, a probabilidade de, ao sortear um aluno, né, ao entrevistar um aluno, que ele responda sim é de 0,6 e que ele não utilize, que ele responda não, é de 0,4. Então, se vocês perceberem, eu estou vindo o quê? Da minha hipótese, da minha conjectura, por meio de um modelo probabilístico, eu estou fornecendo esses meus possíveis resultados com uma probabilidade associada, ok? Então, um princípio que a gente vai usar muito na probabilidade é o princípio da equiprobabilidade. O que diz esse princípio? Quando as características do experimento sugerem N resultados possíveis, todos com igual probabilidade de ocorrência, a probabilidade de um certo evento A, contendo N em A resultados, pode ser definida por o número de possíveis resultados dividido, certo? O número de possíveis resultados favoráveis divididos pelo total de resultados possíveis. Então, no caso do nosso dado,
o evento A, que é ocorrer um número par, eu tenho quantos resultados favoráveis? Eu tenho o valor 2, 4 e 6. Então, eu tenho 3 resultados favoráveis. Mas quantos possíveis resultados eu tenho no experimento de lançamento do dado? Eu tenho 6 possíveis resultados. Então, a minha probabilidade vai ser 3 sobre 6, que é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Ok? Ocorrer um número menor que 3 é o número 1 ou 2. Então, eu tenho 2 resultados favoráveis. Em relação a 6 possíveis resultados, 1/3. Ocorrer o ponto 6, eu só tenho um resultado favorável, que é o próprio número 6, em relação a 6 possíveis resultados. Então, a minha probabilidade é de 1/6. Ocorrer um ponto maior que 6, como eu não tenho nenhum resultado favorável, eu tenho 0 dividido pelos possíveis resultados, 0 divididos por 6, 0. Ok? O nosso evento impossível. Certo? Então, lembre-se sempre do princípio da equiprobabilidade. Vai ser dado pelo número de resultados favoráveis dividido pelo número de possíveis resultados. Ok? Então, uma forma mais geral de alocar probabilidades a eventos é somando as probabilidades dos resultados que compõem o evento. Então, eu poderia pensar também que a probabilidade de ocorrer um número par é a probabilidade de ocorrer o número 2, mais a probabilidade de ocorrer o número 4, mais a probabilidade de ocorrer o número 6. Então, ao somar todas as 3 probabilidades, a probabilidade de cada número, eu chego no meu mesmo resultado que a gente viu anteriormente. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma outra urna, agora eu tenho 5 bolas brancas, 3 bolas vermelhas e 2 bolas pretas, ok? A gente vai selecionar uma bolinha ao acaso. Qual vai ser a probabilidade da gente selecionar bola branca ou, prestem atenção nesse ou, tá, gente? Ou bola vermelha. Bom, a probabilidade de eu sortear a bola branca vai ser o quê? 5 em 10, certo? Eu tenho 5 resultados favoráveis, 5 bolas brancas, em relação a 10 possíveis resultados. Agora, a probabilidade de eu sortear uma bola vermelha são 3 resultados favoráveis, já que eu tenho 3 bolas vermelhas, em relação a um total de 10 bolas. Então, 3 sobre 10, logo, a minha probabilidade vai ser 8 sobre 10 igual a 0,8. Então, percebam que quando eu quero a probabilidade, né, da união de 2 eventos, bola branca ou bola vermelha, eu somo as probabilidades. Então, toda vez que meu enunciado fala ou, eu já vou ter em mente o quê? Que eu vou realizar uma soma das probabilidades, tá? E quando eu falo ou, eu estou falando em união dos eventos. Imagine que eu perguntasse Imagine que eu perguntasse não. Mas qual seria a outra forma de eu calcular essa probabilidade de ser bola branca ou ser bola vermelha? Eu simplesmente poderia utilizar o evento complementar. Se não é bola branca e se não é bola vermelha, consequentemente, para esse experimento só pode ser o quê? Bola preta. Então, basta eu pegar a probabilidade total, que a gente sabe que a soma é igual a 1, menos a probabilidade de tirar bola preta, que é 2 sobre 10. Então, eu chego no mesmo resultado, 0,8, né? Lembrando que 1 sobre 10 eu também posso escrever como 10
sobre 10 menos, então, 2 sobre 10, eu chego a 8 sobre 10, que é igual a 0,8, ok? Certo, gente? Então, recapitulando, já sabemos o que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral, o que é um evento, né? Quais operações a gente pode fazer em relação aos eventos, união, interseção, evento complementar, eventos mutuamente exclusivos. Já sabemos o que é uma probabilidade, já sabemos que o modelo probabilístico é formado por dois componentes, que são os possíveis resultados e a probabilidade de cada possível resultado. Já vimos, né, que a soma de eventos está relacionado com a palavrinha ou, que é a união de eventos. E agora a gente vai falar de eventos independentes. Eventos independentes é quando a ocorrência de um evento não vai alterar a probabilidade da ocorrência de outro evento. Vamos imaginar que eu lance um dado e lance uma moeda. O lançamento do dado não vai interferir no lançamento da moeda. Então, eu digo que esses eventos são independentes. Então, por exemplo, o evento A, que é número par no dado, e o evento B, que é sair cara na moeda. A gente pode admitir que esses eventos são independentes, já que a ocorrência de A ou de B não tem nada a ver com a ocorrência de B ou A, ok? Então, quando a ocorrência de um evento pode ser interpretada como resultado, né, da ocorrência simultânea de dois outros eventos independentes, a probabilidade ela pode ser obtida pelo produto das probabilidades individuais. Então, imaginem o seguinte: qual a probabilidade de eu observar um número par no dado e cara na moeda? Então, vocês vão ver que todas as vezes que eu falo a palavrinha e, eu vou trabalhar com produto de probabilidades. Então, no nosso exemplo, lançar duas vezes de forma imparcial e independente um dado perfeitamente equilibrado. Calcular a probabilidade de ocorrer número par em ambos os lançamentos, ou seja, qual a probabilidade de ocorrer número par no primeiro dado e número par no segundo dado, no caso, no segundo lançamento. Então, são eventos independentes. Ao lançar o primeiro dado, eu vou ter um resultado. Ao lançar o segundo dado, esse lançamento não depende do lançamento anterior. Então, basta eu o quê? Calcular o produto dessas probabilidades. Então, a probabilidade de eu observar o número par no primeiro lançamento vai ser de 1 sobre 2, né? 0,5, vezes a probabilidade de observar o número par no segundo lançamento, que também é 1 sobre 2. Então, essa multiplicação é igual a 1 sobre 4, ou 0,25. Ok? Então, falei ou, já penso em soma. Falei e, já penso em produto. Certo? Então, vamos ver se vocês estão aí entendendo direitinho. Vamos fazer esse exemplo aqui. Bom, o exemplo diz o seguinte: um experimento médico mostrou que a probabilidade de um novo medicamento ser efetivo é de 0,75. A probabilidade de um certo efeito colateral é de 0,4 e a probabilidade de ambos ocorrerem é de 0,3. Então, a pergunta é a seguinte: esses eventos são independentes? Bom, como que a gente pode verificar se os eventos são independentes? Então, ele diz o seguinte: a probabilidade de ocorrer ambos é de 0,3, ou seja, a probabilidade de ocorrer, né, o evento A, que eu vou chamar esse evento, né, do medicamento ser efetivo, e, ou seja, interseção do evento B, que é ter um efeito colateral, é de 0,3.
E eu sei que a probabilidade de A é 0,75 e a probabilidade de B é 0,4. Então, para eu saber se esses eventos são independentes, eu posso simplesmente fazer o quê? Uma multiplicação. Se esses eventos, né, se a multiplicação desses valores for 0,3, então eu tenho que os meus eventos são independentes. Então, probabilidade de A vezes a probabilidade de B, eu tenho 0,75 vezes 0,4. Então, isso aqui dá, né, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. Vai 3, 30. Só que eu tenho 3 casas decimais, então, exatamente 0,3. Então, sim, esses eventos são independentes, ok? Então, se eu multiplico as probabilidades dos eventos e esse valor ser igual à probabilidade de ambos ocorrerem, então eu posso falar que esses eventos são independentes. Então, aqui a gente tem a resolução de maneira mais limpa, né? Mais detalhada. Bom, e aí, para a gente terminar essa aula, vamos então aqui ver algumas regrinhas básicas da probabilidade, certo? Então, a gente já sabe que a probabilidade vai ser um número entre 0 e 1, certo? Então, essa probabilidade de um evento A ocorrer vai ser um número entre 0 e 1. A gente sabe, né, outra regrinha, que o espaço amostral, ele tem probabilidade igual a 1, já que ele possui todos os possíveis resultados. A probabilidade de um conjunto vazio é nula, tá? Que é o caso lá, por exemplo, de ocorrer um número maior que 6 no dado. Pela regra da adição, né, a probabilidade de A união com B vai ser dada pela probabilidade de A mais a probabilidade de B. E aí um detalhe super importante, menos a probabilidade de A união com B. Por que é importante a gente diminuir essa probabilidade da interseção? Porque se existir interseção entre os eventos, ao somar as probabilidades, eu vou estar somando 2 vezes. Então, vamos lembrar lá do caso dos eventos, né, dos eventos A e B do dado. A gente tinha que o evento A era a probabilidade de ocorrer um número par. Então, a gente viu o quê? Número 2, número 4 e número 6. E o evento B era a probabilidade de ser um número menor que 3. Então, a gente tinha o número 1 e o número 2. Então, se a gente pede qual a probabilidade de ocorrer um número par ou ocorrer um número menor que 3, se a gente simplesmente somar as probabilidades, né, então a probabilidade de A mais a probabilidade de B, o que vai acontecer? Na probabilidade de A eu tenho 3 sobre 6 e na probabilidade de B eu tenho 2 sobre 6, isso daria o quê? 5 sextos. Só que qual o problema desse caso? Quando eu faço a união, olhando aqui os resultados, eu sei que a união vai ser o quê? 1, 2, 4 e 6. Ou seja, 4 em 6. 4 resultados favoráveis em 6 e não 5 em 6. Por que não é 5 em 6? Porque eu não posso contabilizar o número 2 2 vezes. Por isso que é importante a gente ter essa parcela menos a probabilidade de A interseção com B, para simplesmente excluir esse valor que a gente vai contabilizar
duas vezes esse ou esses valores, né? Pode ser que a gente tenha mais de um elemento nessa interseção. Então, eu passo a ter aqui, ó, menos, qual é a interseção? É só o número 2, então é 1 sobre 6. E agora sim eu chego no meu resultado 4 sobre 6, que é igual a 2 terços, ok? Então, prestem muita atenção quando a gente estiver trabalhando com probabilidade, com a união, né, de eventos. Quando os eventos são mutuamente excludentes, que é aquele caso quando eu não tenho interseção, aí sim basta eu somar as probabilidades. No caso de um evento complementar, basta eu, né, subtrair de um, que é a probabilidade total, o evento A, para achar então a probabilidade do complementar de A. E, por fim, se os meus eventos são independentes, a interseção, né, a probabilidade da interseção é dada pela multiplicação da probabilidade de A pela probabilidade de B, ok? Então, para a gente ver se esse conteúdo foi fixado, a gente vai fazer esse exemplo para finalizar a nossa aula, ok? Então, vamos imaginar o seguinte: aproximadamente 4,25% da população é cega. Então, eu já tenho a primeira informação de que? A primeira informação que eu tenho é que a probabilidade de ser cega é de 4,25 ou 0,0425. 50% da população é feminina. Então, a probabilidade de ser mulher é de 0,5, nesse exemplo que a gente está vendo, tá? Se a probabilidade de ser cego ou mulher, então o que eu tenho? A probabilidade da união desses eventos, de ser cego ou mulher, é de 0,54. Então, qual a probabilidade de uma pessoa ser cega e mulher? Então, o que ele quer? A probabilidade de ser cega e mulher. Bom, como eu sei a regra da adição, eu consigo montar uma expressão com essas informações que eu tenho. Eu sei o quê? Que a probabilidade de ser cega ou mulher vai ser dada pela probabilidade de ser cega mais a probabilidade de ser mulher menos a probabilidade dessa interseção de ser cega e mulher. Tenho esse valor, tenho esse valor, tenho esse valor, então eu consigo determinar o valor pedido no enunciado, ok? Então, se a gente olhar o próximo slide, a gente tem exatamente aquilo que a gente fez anteriormente. Então, eu vou ter 0,54, que é a probabilidade da união, igual a 0,0425, que é a probabilidade de ser cego, mais 0,50, que é a probabilidade de ser mulher, menos a probabilidade da interseção. Então, isolando a nossa incógnita, né, que é a probabilidade da interseção, a gente chega no valor de 0,0025. Se a gente quiser transformar esse valor para a probabilidade, a gente fica com 0,25%, ok? Então, para essa introdução de probabilidade é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem ou tirar dúvida pessoalmente quando a gente tiver essa possibilidade. Ok? Então é isso, pessoal.